Tudo bom, galera? Meu nome é Jorge, eu sou professor de História e você está assistindo História com Jorge, que é o canal onde a gente joga videogame e assiste aula de História tudo junto. Bom, hoje a gente vai continuar trabalhando com o Ghost of Tsushima, que é o game da Sucker Punch sobre o Japão feudal, mas dessa vez o formato é um pouquinho diferente. A gente vai fazer uma sessão de perguntas e respostas juntando as perguntas da galera do YouTube, do Reddit, do Instagram e as coisas que eu recebi pelo e-mail, pelo Zap e tudo mais. Então, se lembre aí de curtir, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e lembra de ativar o sininho para receber as notificações, porque o próximo vídeo tem um convidado especial aí no forno. E agora, vamos fazer o de sempre. Se segura aí na cadeira, aperta o seu cinto e partiu a aula de história, galera. Falou! Então vamos partir aí, galera. Primeira pergunta é a seguinte: alguns de vocês queriam saber por que as espadas estão erradas, ou por que eu critiquei as espadas brevemente nos vídeos anteriores. No período Kamakura, galera, o tipo de espada de fato era outro. Dá pra saber pela maneira como o Jin carrega as espadas dele. Dentro do jogo a gente tem certeza absoluta que é um katana, porque a parte cortante da lâmina está voltada para cima. A gente consegue ver isso aí nas imagens no vídeo aí que eu coloquei para acompanhar a explicação, beleza? E aliás, se a memória não me falha, essa é talvez a única espada japonesa onde a lâmina vai ser usada dessa forma. Na verdade, é muito mais provável que ao invés do katana, se a gente quiser ser historicamente correto, a gente tivesse uma tachi, que é a antecessora desse tipo de espada. As duas são feitas de aço com alta concentração de carbono e lâminas curvas, mas tem algumas diferenças aí. Entre elas, o tamanho, a curvatura e a maneira de encaixar ela na cintura. Então, o katana vai ter cerca de 60 centímetros, uma curvatura muito suave, como eu falei, lâmina virada para cima, de modo a permitir saques mais rápidos. A tachi é um pouco mais longa, entre 70 e 80 centímetros, curvatura mais pronunciada e a lâmina é virada para baixo quando colocada na cintura. Eu tenho a impressão que a opção dos desenvolvedores foi pela familiaridade do público com o katana. Por outro lado, é bem pouco provável a gente ter um katana em 1274, ainda mais uma espada que dentro do jogo pertenceu ao pai do Jin, o que indica que ela é mais velha ainda. Mas, tudo bem, é verossímil até determinado ponto, porque elas já estavam em uso, embora fossem muito pouco populares ainda. A segunda pergunta é até que ponto vai a autoridade dos samurais? Gente que me procurou e disse que ouviu dizer que esses caras têm direito de matar qualquer pessoa a qualquer momento. Então, vamos aí. Embora a gente tenha uma grande quantidade de prestígio, uma posição muito clara na pirâmide social, os samurais ainda estão sujeitos a algumas regras de conduta e punições. E esse lance de poder matar qualquer um tem reservas muito sérias quando a gente olha fontes históricas. Então, simbora para os detalhes aí. Tem uma prática conhecida como o chisute, que é abater e abandonar, e mais tarde o kiriste gomen, que é autorização para cortar e sair, literalmente. Nos dois casos, essas práticas estão ligadas à defesa da honra e possuem uma série de restrições. Então, por exemplo, o golpe de espada teria que ser dado imediatamente após um insulto feito a um samurai, e você teria que ter pelo menos uma testemunha presente. O samurai que fizesse, então, reportava o caso às autoridades e entregava a arma do crime, geralmente sua espada. Ele ia ficar sem essa arma por 20 dias enquanto a investigação era realizada. Por fim, fazer isso sem justificativa era considerado tipo crime hediondo e podia resultar em pena de morte, sepulcro forçado, confisco de bens e remoção de títulos e posição social do infrator e dos seus descendentes. Por falar em posição social, essa informação também responde a uma pergunta do Cláudio, que é um parceiraço aqui do canal, meu brother aí. Ele pergunta sobre hereditariedade. Ele fala assim, se há algum legado hereditário e se há a obrigação das novas gerações em seguir o mesmo caminho. Então, bora lá. Cenas que eu escolhi de novo aí mostram a distância entre os samurais e as pessoas comuns. No game, elas geralmente usam um pronome de tratamento sama para se referir ao Jin. Ele aparece aí na trilha em japonês, eles dizem samurai-sama, né, numa forma de respeito.
Só que o próprio Jin, por outro lado, também faz uso dessa posição. Ele se apresenta como Lorde em várias ocasiões e faz questão de destacar o seu pai e o seu tio sempre que possível. Além da condição legal, tem também o lance da pressão social e da proteção ao legado e ao status da família. Agora vamos lá, gente, pensando um pouco mais fora da casinha aí. Em 1000 anos de classe samuraica, da era Heian no final do século VIII até a restauração Meiji em meados do século XIX, eu não tenho dúvida nenhuma de que teve gente que seguiu fielmente a vontade da família e também de gente que decidiu se mover em outra direção, potencialmente aí desonrando e causando algum nível de comoção social e escandalizando a sociedade e tal. Aliás, por falar em comoção social aí rapidamente, queria retomar o direito dos samurais de supostamente matar alguém sem punição e tudo mais, já que esse é um canal educacional que contém doses homeopáticas de heavy metal, convém lembrar que o grande Trivium, cara, uma das maiores bandas aí da nova onda de metal nos Estados Unidos, tem uma música sobre esse tema. A música, inclusive, chama Kiristegomen e tá no disco Shogun, de 2008. Gente, vamos aí para a pergunta da Débora Ramos, ou não sei se pode ser Deborah também, mas Débora, vamos ler essa pergunta aí. Você fala assim, cara, adoro seus vídeos, obrigada pelo conteúdo de qualidade. Débora, disponha, tô aqui para isso, vida de professor, a gente adora quando alunos ficam pilhados com conteúdo e tudo mais. Obrigado pelo apoio e pela audiência também. E aí a Débora diz assim depois, a minha pergunta é como era a vida das mulheres na época dos samurais. Nos jogos, a gente sempre vê uma ou outra participação feminina nas histórias. Algumas vezes até em papéis de destaque. Mas o que eu queria saber na realidade é como era a vida delas nessa época. Então, beleza, Débora, eu vou deixar rolando aí algumas cenas da Masako enquanto eu explico. A gente precisa checar em que camada social essas mulheres são presentes, porque a vida delas vai ser bastante diferente. A regra geral é que a gente vai ter casamento arranjado, proibição de divórcio e proibição de se casar novamente em caso de viuvez. De maneira geral ainda, elas têm que servir sempre aos seus senhores ou aos seus maridos. Quando estão mais velhas e viúvas, aos seus filhos também. Na base da pirâmide, a gente vai ter mulheres cuidando de negócios familiares. Geralmente no comércio e agricultura e um pouco mais de margem de manobra na vida cotidiana e no casamento. No topo da pirâmide, vamos dizer assim, esse espaço de respiro é muito mais curto, muito mais estreito, por causa das expectativas e etiqueta palacianas ou pelo peso de alianças políticas e os papéis sociais que elas têm que desempenhar. Como de costume, a gente sempre tem casos que subvertem a regra geral, e é interessante ver como esses casos inspiraram algumas mulheres dentro do game. Como eu falei da Masako, ela nos remete a Hojo Masako. É uma figura histórica importante, porque ela é esposa do Minamoto no Yoritomo, que muitas vezes é tido como o primeiro shogun. A Masako histórica governa do lado do marido e é tida por historiadores, inclusive eu, como uma grande fazedora de política. Então foi uma mulher que ajudou a alinhavar acordos, gerenciou redes de contato e contribuiu decisivamente para fortalecer o shogunato nos seus primeiros anos. A Masako do jogo é uma boa leitura do papel social das mulheres guerreiras no Japão. Geralmente elas vêm de famílias de alta sociedade e a sua função principal é gerenciar o lar e proteger as crianças, bem como administrar coisas em torno de colheita, estoques de comida e a casa de maneira geral. Essa senhora aqui no game sofre uma tragédia imensa na vida pessoal, já que o seu marido e grande parte da família falecem nos combates aos mongóis e o restante foi assassinado dentro da casa dela. Daí que ela vai impelida pelo senso de honra diante da sua família e tem uma narrativa que gira em torno da vingança. Não posso dizer mais que isso para não dar spoilers, até porque o quest dela tem 9 partes e um desfecho bem interessante aí. Para a gente ter uma ideia das relações sociais, o Jin, que é um nobre, chama ela de Masako Dono, né, na trilha sonora em japonês. Masako Dono, watashi desu. Dono, então, é um título honorífico, ou seja, é um marcador social apontando a hierarquia e também o respeito que o Jin tem por ela. No jogo, a gente vê ela usando armaduras com as cores da sua família e o Daisho, que é o par de espadas.
Também ela usa um arco que me parece bastante realista para o século XIII. Alguns séculos depois, lá na Era Edo, as Onabu Geisha, ou seja, as mulheres guerreiras, iam acabar se tornando conhecidas não somente pelo uso do arco e pelas espadas, mas isso tudo acaba ficando em segundo plano por causa da Naginata, ou Naginata provavelmente no original, que é um parente da alabarda, vocês estão vendo as imagens aí. Essa associação vai continuar de pé por um grande tempo e a gente vai ver imagens do século XIX, fotografias de Onabu Geisha e essa estátua aí da Nanako Takeko, que é uma das últimas samurais lá na Era Meiji. E pra gente finalizar, uma pergunta em forma de meme do Fabsman, que deixou essa pergunta no YouTube. Um samurai e um ninja, os dois a 80 km, quem ganha? Ou, na versão um pouquinho mais séria, do Bernardo, meu aluno querido Bernardo, abração pra você lá no Instagram, perguntando: houve mesmo uma rivalidade entre os ninja e os samurai? Bom, eu estou juntando as duas aqui porque a lógica por trás é a mesma, né? A oposição entre o ninja e o samurai. E ao invés do Ghost of Tsushima, vocês estão vendo aí algumas cenas do classicão Tenchu Wrath of Heaven, lá do PlayStation 2, uma das minhas franquias preferidas aí. Bom, feliz ou infelizmente, galera, esse duelo de ninja e samurai pertence muito mais ao folclore e à cultura pop do que à história. Então aquela ideia do ninja com a roupa preta se escondendo nas sombras, jogando bomba de fumaça, kunai, shuriken e tudo mais, tem pouca tem pouca sustentação em fontes e fatos históricos. Por outro lado, você vai ter mercenários treinados, e aí convém lembrar aí que os samurais também eram mercenários treinados no início, que participaram de operações de espionagem, de furto, de sabotagem e tudo mais. Os assassinatos políticos são um pouco mais polêmicos, porque a gente tem nenhuma, que eu consiga me lembrar aqui, fonte histórica confirmando. Essas fontes, aliás, na maioria pertencem à Era Edo, que é um tempo de paz e isolamento. Os ninjas, seja na versão pop ou na versão historicamente correta, estariam majoritariamente no Sengoku Jidai, que é o período das grandes guerras feudais, com muito mais instabilidade, de conflitos armados e alianças políticas flutuantes. Por falar em historiografia e períodos e tudo mais, tem um artigo de 2015 do Stephen Turnbull, que aliás tem um mestrado em História Militar e foi consultor para os games Total War Shogun 1 e 2. Esse cara vai debater os ninja como uma tradição inventada. Vale a pena ler, vou deixar o link aí na descrição. Em 2018, o Turnbull lança o livro Ninjas Desmascarando o Mito, no qual ele expande o artigo e analisa uma série de documentos originais. É de lá que eu estou tirando esse raciocínio todo, beleza? Bom, galera, para responder essa questão aí de ninja versus samurai, eu queria começar com o lado dos samurais bem rapidamente. A gente está falando de um grupo social com 1000 anos de história, então a gente está lá no período Heian, no século VIII, e vai até o século XIX, na restauração Meiji. Fingir que essa galera tem um mesmo conjunto de técnicas, de armas, ou um arquétipo, ou um estereótipo que os represente ao longo desses 1000 anos, é meio forçação de barra, certo? Do outro lado, a gente tem os ninja e há uma série de ressalvas históricas. Então o que eu fiz? Peguei o artigo lá do Stephen Turnbull, dei uma mexida que eu quero dizer assim, né? Traduzi e organizei, compilei citações que eu gostaria de ler aqui para vocês. Maravilha? Então, vamos lá. Ele diz o seguinte: a conclusão após análise das fontes é que os praticantes de artes secretas de guerra eram guerreiros que operavam a partir da estrutura de comando comum de um senhor feudal. Eles eram guerreiros de elite, mas não uma espécie de culto secreto de mercenários vindos de uma província distante. Outro ponto importante nas fontes é que a palavra shinobi, que é aquele que age furtivamente, é usada como advérbio e não como substantivo. Ou seja, ela indica o modo de agir de alguém. Sua subsequente transformação em substantivo traz consigo uma mudança de sentido, representando um elemento importante da tradição inventada dos supostos ninja. Operações com agentes infiltrados foram realizadas ao longo de vários momentos da história do Japão, mas foram feitos por guerreiros habilidosos que não vinham de uma tradição hereditária e nem podiam ser facilmente destacados em uma região geográfica ou em um determinado grupo social. Os ninjas das regiões de Iga e Koka são, portanto, um clássico exemplo de tradição inventada, como diriam Eric Hobsbawm e Terence Ranger.
há uma tentativa deliberada de estabelecer continuidade com o passado a partir da reinterpretação e exagero na leitura das fontes. Eu não acredito, no entanto, que o mito dos ninjas seja uma fabricação por completo. Todas as tradições inventadas têm base nos fatos. Não importa quão tênues sejam as ligações entre a invenção e a história. Portanto, os ninjas não devem ser descartados, mas sim celebrados como uma das mais antigas invenções militares do Japão e também a sua maior fantasia marcial. Bom, agora que o Turnbull jogou um balde de água fria nos ninjas, o que resta pra gente fazer, respondendo diretamente a pergunta, um samurai, um ninja, os dois a 80 km por hora, eu creio que deu ruim, galera. Acho que é isso. Maravilha? Abração pra todo mundo, obrigado por assistir esse vídeo. Se cuidem aí, pratiquem distanciamento social e fiquem em casa, se possível. Maravilha? Mais uma vez, meu nome é Jorge, eu sou professor de História. Se cuida aí, galera, e racha de estudar, gente. Falou!